Fala galera, Rogério Ribeiro na área. Sou estudante universitário do curso de Gestão de Segurança Privada. Sou profissional da área de segurança privada. Tenho extensões em carro forte, escolta armada e VSPP, vigilante de segurança particular e privada, e alguns outros cursos. Vamos falar rapidamente aqui sobre a questão de justiça, de leis e etc. O que existe na Bíblia, assim, rapidamente, né, nada aprofundado, sobre esse assunto, né? Será que a vigilância privada tem algum assunto que a gente encontra ali uma palavra de direção, né, de inteligência ali para a gente poder se conduzir? Independente de ser cristão ou qualquer outra religião, que esse não é o objetivo aqui do canal, a Bíblia, ela tem bons conselhos e para quem é cristão é a palavra de Deus, né? Para alguns que estudam mais profundamente, tem as questões teológicas, né? Uns creem em 100% do que está ali, outros sabem que tem alguma questão aí de histórica dentro dos contextos, etc. Mas, por fim, ela realmente tem bons conselhos, né? Você não pode, independente de religião, ou até quem não tem religião encontra alguma coisa ali que faz sentido, né? Porque a Bíblia é muito útil para quem sabe usar ela adequadamente, né? Então o texto está o seguinte, em Romanos capítulo 13. Vamos ver o que diz ali sobre autoridades e vamos até o versículo 7 e analisar um pouquinho o assunto aqui sobre justiça, segurança e tal. Do livro de Romanos, capítulo 13, vai do versículo 1 ao 7. Eu vou ler todo aqui, se quiser depois você abre sua Bíblia aí, se não tiver, é só pesquisar na internet, que você encontra facilmente lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, os juízes e etc., não são para temor, ou seja, para a gente ter medo deles. Quando a gente faz o bem, mas sim quando a gente faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O texto continua, vou ler mais 3 versículos aqui. O 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pois bem, agora vamos analisar um pouco o texto aqui. Começando, diz assim que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque as autoridades foram instituídas por Deus, né? Para que haja ordem, para que haja uma maneira de se viver em sociedade, né? Porque se cada um faz o que bem entender, se não tem lei, se cada um é a sua própria lei,
nada impede que o cara pegue alguma coisa que é sua, se você, sei lá, tem algum desentendimento com o cara, ele puxa uma arma e se deu vontade que ele tá bravo, ele cometa um crime contra a sua vida, tire sua vida e tal. Então, para isso tem que existir leis, né? Para que a sociedade possa ser organizada. Então, a autoridade aqui dita, instituída por Deus, não quer dizer que os homens são divinos, né? Não quer dizer que os juízes, as autoridades, são a divindade na Terra. São homens como nós, né? Sujeito às mesmas coisas que qualquer homem comum é sujeito, né? Então, o fato de que alguém tem autoridade sobre outros homens, né, ele não pode se perder ali no poder que o cargo dele ele confere. Por quê? Porque acima dele tem Deus, né? E aqui diz que a autoridade a ele concedida, é evidente que tem a parte humana que todo mundo tem que fazer. Mas a instituição aqui descrita foi por Deus instituída. Então, a questão da carteirada de autoridade, né, de aquela arrogância, aquela imposição de se considerar melhor, né, porque socialmente vive melhor por causa de condições que tem, principalmente financeiras e tal, né, isso é coisas humanas, né? Isso aí não tem, aqui no texto que a gente acabou de ver, fundamentação nenhuma para as pessoas agirem assim. E aí é aquela questão, né? Que cada um o que faz é o que, obviamente, retornará para si, né? Principalmente quem está nessas áreas, né? Que julga os outros, né? Uma questão aqui, né? Por exemplo, né? A Bíblia diz que você não deve julgar aos outros. Isso é um texto muito, eu considero um texto complicado, para você não cair naquela armadilha do lugar comum, né? Aquele, não pode falar nada porque você está julgando os outros. Isso é uma grande besteira, né? Tem que se aprofundar nos textos para você entender o que é julgar, condenar os outros, em termos de ter discernimento. Para você ter discernimento é você escolher entre as coisas, você entender as coisas que estão acontecendo, você, de certa forma, emite um julgamento, né? Então é preciso amadurecer, ter maturidade para entender esses assuntos aí, né? Então, aquele que tem o cargo de julgar as outras pessoas, tem o cargo de colocar alguém na prisão, etc., né? Deus vai condenar ele porque ele fez isso? Mas por que ele não perdoou o criminoso lá? Porque, isso o cara é cristão e é juiz. E tem muitos. Ele não pode julgar os outros? Não. Aqui diz que as autoridades foram por Deus instituídas, mas cabe aqui, dentro do contexto, né, aqueles que estão em posição de autoridade, ver diante de Deus a sua conduta, né? Porque a carteirada, o julgamento parcial por motivos particulares, que a gente tem ouvido muito, principalmente hoje em dia, né? Na mídia por aí, julgamentos parciais, decisões jurídicas duvidosas, que a gente vê que, né, aquele jeitinho lá dentro da Constituição, que geralmente quem tem muito dinheiro arruma advogados que, né, procedem dessa forma e tal. E a gente observa que o vale tudo aqui, entre aspas, né, que alguns dizem, né, da legislação, né, o jeitinho, né, a interpretação e etc., né, essas coisas, se você sabe que você está saindo da retidão ali, né, a mesma espada que você está usando contra o outro, espada no sentido de justiça, de rigor, né, espada física, né, ela foi posta na sua mão por Deus, né, porque as instituições humanas, elas são organizações humanas, mas a condição de justiça, ela emana de algum lugar, né? Então, acima de todos, obviamente, tem Deus, né? E aí tem muito assunto para se discutir, etc. Mas a gente está agora analisando só esse texto, né? Vamos ver aqui.
Aqui, ó. E é necessário que nós estejamos sujeitos às autoridades, não por causa do temor da autoridade, né? Mas sim por motivo de consciência com Deus, né? Porque o que simplesmente age com medo, ou de repente não comete algo errado porque alguém está vendo, é uma coisa. O que não comete algo errado por causa da sua consciência é outra coisa, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, uma coisa é você fazer, ter uma conduta diante dos olhos dos homens, outra coisa é a sua conduta de consciência, né? Aquela que ninguém está vendo. E aí que entra a retidão, né? Retidão diante de Deus. Que hoje em dia parece que, sei lá, é mais discurso do que propósito de vida de muitos, né? Porque se você analisar o livro de Provérbios ali de Salomão, o livro da sabedoria e tal, ele começa no primeiro versículo dizendo ali que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Ele começa no começo do livro falando que o temor, a reverência, isso não é uma coisa que a gente faz externamente, e você vai numa igreja, seja ela qual for, ou centro espírita, ou centro de umbanda, etc., porque não estou aqui para criticar a religião de ninguém, muito menos defender religião. Mas você vai lá no seu templo religioso, onde você cultua a Deus, né? E se você da porta para dentro ali, você procura ter uma devoção, e da porta para fora você é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você tentou demonstrar lá dentro da onde você foi reverenciar a Deus, né? Você está equivocado, né? Por quê? Porque, como disse Salomão, o temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria. O temor é essa consciência aqui que fala em Romanos, né? É uma reverência a Deus que é Ele que está vendo, né? Não é uma reverência fundamentada em aparência, é uma reverência fundamentada em consciência, que é muito diferente, né? Uma coisa é você conscientemente, né, se esforçar para ser o melhor possível, e você tem suas falhas, eu tenho minhas falhas, todo mundo tem, né? É outra questão. Agora, o que deliberadamente, né, dá aquele jeitinho, né, dá aquela escorregada para cá, para lá, manipula com palavra, principalmente isso hoje em dia, né, que é muito comum, ainda mais agora com o advento da internet aí, que propagou o conhecimento. Parece que muitas pessoas que não leram nem, sei lá, nem a sinopse do livro já é especialista naquela área, né? Isso é muito complicado. Igual um amigo estava dizendo que ele acompanha um canal que fala, um canal no YouTube que fala sobre inteligência emocional e diversos assuntos e tal. Então, o cara que posta isso aí é um neurocientista. O cara acabou de postar um vídeo rápido, assim, de 10 minutos, e esse amigo meu recebeu a notificação lá para assistir o vídeo. E, assim, o cara postou o vídeo, já caiu a notificação para ele estava mexendo na internet, ele falou, pô, vou lá ver. Clicou, foi lá ver, né? Fazia o quê? Fazia 2 minutos que o cara tinha postado o vídeo, que o vídeo tinha caído, e já tinha dislike lá, né? Quer dizer, não fazia nem 10 minutos que o vídeo tinha sido postado e alguém já deu dislike no vídeo, de um neurocientista, né? Quer dizer, o cara não gastou nem uns 10 minutos para ver o que o outro estava falando, né? E já veio com crítica desmerecendo o vídeo do cara. Então isso é muito comum hoje em dia, infelizmente. Esse é o mal da internet, né? Pessoas que acham que são mestres em tudo, né? São doutores da sabedoria em todos os assuntos, né? Porque vê uma postagem lá sei lá, de Facebook, de Instagram, etc. Não que seja ruim, não que eu seja contra, muito pelo contrário, uso muito as redes sociais. Mas é necessário a gente entender, né, as coisas dentro de uma fundamentação lógica e coerente, né? E por fim aqui, ó, o versículo 10,
O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? O amor aqui não é essa romantização que muitos fazem hoje em dia, né, das doutrinas de suas próprias religiões, como se fosse a única verdade, etc. Né? Mas a questão, como a gente já viu no versículo anterior, de consciência, né? Consciência de retidão, de justiça, de integridade, que é um trabalho, é um processo, é uma construção, é uma decisão sempre contínua no dia a dia, né, de cada um, né? Então, o objetivo desse vídeo aí foi trazer essa questão dentro da Bíblia aí sobre a justiça, né? Que a gente vê que, evidentemente, existe a justiça aqui na Terra, mas acima dos que aqui na Terra fazem a justiça, ou a fazem parcialmente, ou a fazem sem retidão, né? Não desmerecendo qualquer parte aí da tripartição da nossa república, né? Judiciário, legislativo e executivo, porque aqui a gente não está falando de instituições, mas de pessoas, porque muitas vezes trazem demérito para as instituições, são pessoas, né? Não são as instituições em si, mas são pessoas, né, que de repente naquele cargo, naquela função, naquele momento trazem o demérito, trazem as atitudes reprováveis, condenáveis, né? Então é isso aí, né? É evidente que tem muito assunto, tem muito mais para se falar a respeito, mas posteriormente a gente lança alguns outros vídeos aí. Se tiver alguma dúvida dentro desse contexto aí, coloca nos comentários abaixo aí. Dentro do possível a gente faz um outro vídeo ou responde lá, né, e tal. A gente vê da melhor forma possível aí. Beleza? Agradeço pela atenção aí, força e honra. Tamo junto, até mais.